Buongiorno a tutti, bom dia, bom di, em 3 línguas, né? Italiano, português e italiano. Eu sou Patrícia Mora, fundadora do Ser Italiano, empresa de quase 10 anos já no mercado de cidadania italiana, via judicial, pesquisa genealógica, e nós estamos com uma série, né, de lives aí, hoje já é a quarta, e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, temos um convidado muito especial, tá? Nós vamos falar um pouquinho de cultura, imigração do italiano, né, e tudo que envolve aí os italianos vênetos que migraram para o Brasil. O nosso convidado de hoje ele que é escritor, compositor, um detentor da língua do italiano, né? E como hobby, dentista, né? Não podemos deixar de dizer isso também. Vou apresentar para vocês Juvenal Dal Castel. Seja bem-vindo, Juvenal. Bom dia, Patrícia, bom dia. Para mim é uma honra estar aqui nessa tua live e poder trazer um pouquinho daquilo que a gente conhece, né, da nossa cultura e principalmente da nossa língua italiana. Ótimo. Fala um pouquinho sobre você, sobre o que você já fez. Vamos contar um pouquinho da sua história. Bom, eu sou brasileiro, nasci Isso, brasileiro, vêneto brasileiro, né? Vêneto brasileiro, depois eu ia fazer essa ligação, né? Nasci em Guaporé, distrito de Dois Lajeados, na Serra Gaúcha, filho de colonos italianos, descendentes de vênetos, né? Lá da Itália, de beluneses. E então eu vivi a minha infância na roça, depois eu saí para estudar, e a minha língua materna, que eu aprendi até os 6 anos de idade, praticamente eu falava só o italiano, não falava o português. E o português a gente foi aprender na escola depois, né? Aí fui para a cidade, fui estudar, estudei um pouco com os padres, depois eu me formei cirurgião dentista, que é a profissão que eu exerço agora nas horas de folga, né? Porque no mais das vezes eu tenho que me dedicar à salvaguarda do patrimônio italiano, né? Com esse movimento. Hoje eu presido. Pode falar, desculpa. Hoje entrei nesse movimento de salvaguarda do italiano e acabei que me colocaram, né, de presidente da Associação Nacional dos Difusores do Italiano, que é um movimento de pessoas que são detentoras do patrimônio, que sabem falar a língua, ou que ao menos entendem, ou que gostam de preservar o patrimônio. Então, eu presido todas as ações de salvaguarda, né, desse patrimônio que hoje é reconhecido como língua de referência cultural brasileira pelo governo brasileiro. Ótimo. Eu vou contar um pouquinho da história da Itália, da imigração, para as pessoas entenderem o que é o italiano, o que é a língua italiana, né? A Itália é um país jovem, né? É um país que só tem 150 anos. Antes, ele era dividido em vários países. E o Vêneto era um país, era uma república que se chamava Sereníssima e que durou aí mais de 1000 anos. E a língua oficial desse país era o italiano. Justo, Juvenal? Perfeito, o Vêneto, no caso, né? Exato. Então, até a unificação da Itália, o que se falava, cada região falava a sua própria língua, né? E aqui nós falávamos o italiano. Quando os italianos, que na verdade eram vênetos, né? Porque foi justo na unificação, né? Então, eles eram vênetos e quando se tornou Itália, eles acabaram imigrando, a primeira leva, pelo menos, né? Acabaram imigrando para o Brasil, Argentina, Austrália. Na verdade, a Itália teve uma imigração cruzada, né? A maior parte dos italianos que estavam no sul da Itália, eles foram para a América do Norte, né? E o pessoal do norte foi tudo para o sul. Foi uma imigração inversa aí, talvez até por causa de clima, né? Tem vários fatores que envolvem aí a história.
E como era justamente na unificação, eles chegaram no Brasil falando o quê? Falando a língua deles, que era o italiano, né? Então, é a partir desse momento que a gente vai começar a falar aí sobre a cultura, sobre esse patrimônio da língua, né? Que, inclusive, o Juvenal vai explicar para a gente depois, que no Brasil foi reconhecida como língua oficial, correto? Isso, é uma língua de referência cultural brasileira, né? Pelo IFAM, Ministério da Cultura. Em que ano foi reconhecida? 2014. A luta começou lá nos anos 1990 e aí a gente foi batalhando nas esferas municipais, estaduais e federais e até conseguimos ser a primeira língua de imigração que é reconhecida. E atrás do italiano agora vão vir todas as outras, né? Dos alemães, dos poloneses, dos austríacos. Sim, de todo mundo que chegou no Brasil. Que bom! Isso. Né? Foi a língua inicial aí que foi reconhecida. Somos os pioneiros, né? Abrimos o caminho para os outros que já encontraram toda uma legislação formada para facilitar esse processo de reconhecimento. Uhum. E quem está nos ouvindo hoje, nos vendo aí, nós vamos falar agora em português, né? Mas também em italiano e em italiano também, né? A gente vai ter o nosso momento aí para o pessoal poder nos ouvir aí falando um pouco de italiano, correto? Certo. Principalmente. Principalmente, não pode faltar. É. Então, conta um pouquinho dos livros que você já escreveu, que eu sei, inclusive, que tem um conto da galinha contadina, né? Que é um conto lá de 1800, de bolinha. É verdade. Então, eu queria só fazer uma pequena ligação, né? Que em 1875, que houve essa diáspora italiana, né? Do Vêneto, principalmente para o Brasil, o italiano, ele nasce dentro do navio, porque dentro do navio foi o ambiente em que reuniu todos os falares do Vêneto, porque o próprio Vêneto, ele não é uma língua padronizada em todas as cidades, porque naquela época as cidades, se era 10, 20 quilômetros uma longe da outra, elas não se comunicavam tão facilmente quanto hoje. Então, cada uma desenvolveu um falar, um acento, uma entonação, um sotaque diferente, ou usaram mais um termo ou outro termo. Então, no navio, nós tínhamos lá, obrigados a se entender, Trentini, Feltrini, Padovani, Veronesi, Veneziani, Bergamaschi, Cremonesi, Friulani, todos eles se encontraram no navio e tinham que se entender. Alguns deles até se apaixonaram e acabaram casando, constituindo família. Então, muitas famílias aqui no Brasil tinha o pai falando Trentini e o outro era Veronese. Então, dentro da mesma família, houve uma mistura, né, na mescolança dei parlare. E aqui no Brasil, o italiano se completa aqui no Brasil, porque ele tem a gestação dentro do navio, mas o nascimento dele mesmo se completa no Brasil, porque ele, com o contato com o português, os nossos imigrantes se obrigaram a se fazer entender como os brasileiros que falavam o português. Sim. Então, essa mistura de Vêneto, a maioria, 90% do italiano é Vêneto, outros falares, e um pouco de português que a gente vai roubando algumas palavras que às vezes não existem em certas línguas, uma expressão ou uma palavra para dizer aquilo que a gente gostaria, então a gente acaba roubando no bom sentido, né? Chavar via na parola aquela che va chiusa para o italiano. E o italiano, ele foi falado livremente, quase que exclusivamente na região da imigração italiana até os anos 1940, quando o governo ditatorial, nacionalista, proibiu o falar italiano. Sim. E aí os colonos, os falantes, mesmo da cidade, eles eram presos. Tem muitos relatos de pessoas que foram presas porque foram flagradas falando italiano. Só que a polícia só atuava na cidade. E na colônia, a polícia não atingia. O italiano foi preservado intacto dentro das nossas comunidades no interior, na roça, né? Depois desse período, o governo acabou, mas existiu um fenômeno pior do que a proibição, mais danoso ainda, que foi o deboche. A vergonha. Em italiano,
e a vergonha. Então, começaram a criar vergonha, porque como os da cidade falavam português, era mais chique, os da colônia chegavam para a cidade falando italiano, porque eles não sabiam. Então, eles eram debochados. Em italiano se diz coionar, eram coionado, touro in giro, seria o bullying, né? Sim. Então, essa vergonha foi muito mais danosa do que a própria proibição, porque aí era a própria pessoa que passava a se policiar Sim. de não falar. E aí, tivemos, então, em torno de 30 anos de silêncio, né, do italiano, nós ficamos sem falar, e em 1970 teve uma outra diáspora, que esses colonos que tinham uma vida muito sofrida, abandonados pelo governo, não assistidos, eles, e trabalho duro, pesado, eles começaram assim, vamos embora da roça e vamos trabalhar na cidade em busca da cucanha, porque eles foram enganados na primeira vez. Eles, na América tu vai encontrar la cucanha, não encontraram, né? Não encontraram. Então agora a esperança deles era né? isso, que a cucanha estaria na cidade. E aí eles saíram da colônia e foram morar na cidade. E levaram junto queijo, vinho, salame, pão, né, polenta, mas levaram principalmente uma coisa que não pesava nada, que era a sua língua, o seu falar, porque eles falavam sem o menor esforço. E na cidade, eles tiveram que se esforçar para falar o português, mal falado. E aí eles foram debochados de novo. Ou seja, essa vergonha ela foi dupla. Uma, por falar corretamente uma língua que eles dominavam e sabiam, e a outra por falar errado, ou com um sotaque, nem é errado, né? Falavam com sotaque uma língua que eles mal conheciam, que era o português. Então, houve ali uma vergonha duplamente carregada, né? Mas aí eles se perceberam que eles eram bilíngues, que eles tinham uma diferença, um diferencial. E aí eles passaram a ter orgulho de saberem falar duas línguas, porque os brasileiros da cidade falavam só o português e ainda assim mal falado, né? Mal falado e mal escrito. E eles se orgulharam, então. Então, a autoestima deles passou a crescer e aí começou a surgir um movimento, que começou com os radialistas, né? Fazendo mais de 60 programas de rádio, escritores, poetas, cantores, né? Que aí começou esse movimento de salvaguarda, que culminou em 2014 com o reconhecimento do governo federal pelo IFAM, né? E o Ministério da Cultura, que o italiano não é um dialeto, é uma língua oficial, né? É uma língua que foi elevada ao status de língua de referência cultural brasileira. Que belo, que belo. Ótimo isso. E é até interessante, né? Eu posso até contar uma historinha que a dona Elza tem 84 anos, tá? E ela veio fazer uma viagem aqui na Itália com os filhos, né? E é a primeira vez que ela veio para a Itália, os sogros eram italianos, ela não, tá? E são meus amigos, e vieram para cá. Essa história é bem legal, porque tinha mais ou menos 60 anos que ela não ouvia o italiano. Isso aconteceu ano passado. E ela chegou aqui na Itália, aqui no Vêneto, onde nós estamos, em Bassano, nós fomos jantar juntos, e ela começou a ouvir a nossa língua, o italiano, na verdade, não italiano, italiano, porque aqui não, todo mundo fala, né? E ela veio tudo na memória e começou a falar uma língua que ela tinha aprendido há 60 anos atrás. Ela virou, na verdade, intérprete dos filhos aqui, né? Porque ela andava para baixo e para cima falando italiano, todo mundo entendia, né? E os filhos de boca aberta, porque não estavam entendendo nada, que a mãe estava se divertindo aqui, se sentindo em casa. Né? E tem muitas outras histórias que você pode nos contar também, né? Eu tenho uma, se dá para contar agora. É parecida. Um amigo meu, não vou dizer o nome, porque talvez ele está me escutando, ele até me criticava, que tu tá perdendo tempo aí com essa língua aí de gente ignorante, né, dessa língua que é toda errada, que é um italiano errado, né, isso que eles entendiam. E ele, inclusive, fez curso de italiano porque ele estava pretendendo viajar para a Itália. Fez uns meses de curso de italiano, não aprendeu quase nada, e aí ele viajou para a Itália.
Quando ele já foi lá para o norte para tentar encontrar os antepassados dele lá, né, os parentes, e ele descobriu que lá ele começou a se fazer entender com as pessoas, não no italiano, que ele sabia muito mal, não dominava, mas na língua que o pai dele tinha ensinado, ou seja, no Sim. italiano, no Vêneto. E lá, então, ele começou a se comunicar e aí ele se emocionou até porque ele se pô, mas agora, então, eu estou conseguindo falar a minha língua. E quando ele voltou, então, ele voltou orgulhoso de saber falar essa língua que ele estava ainda com vergonha, porque foi uma vergonha que foi incutida nas pessoas, ela foi Sim, imposta, né? Então, sim. ele é uma vítima dessa vergonha, mas, na verdade, quando ele foi para a Itália, ele descobriu a riqueza que ele tinha dentro de si e que ele não conhecia. Muito belo isso. E quando os outros imigrantes começaram a chegar também, já nas colônias italianas, começaram a chegar poloneses, alemães, né? E começaram a ouvir o italiano e não o português. Como que foi essa mistura aí de outras nações? Conta um Sim, pouquinho pra é interessante porque digamos assim, tem muitos imigrantes de outras nacionalidades que chegaram aqui junto com os italianos e eles pensavam que no Brasil se falava italiano. Eu eles até acharam que era tenho aqui, português, né? pensavam que era o português, né? Eu tô até, assim, o primeiro grande dicionário, que é um patrimônio para nós, escrito para o italiano, que é o Vêneto Sul-Rio-Grandense, ele foi escrito, olhem o sobrenome aí, Um pouquinho para lá na câmera. Mais pra, exato. Olha, foi Alberto escrito por Vitor Stavinsky, é o um polonês. dicionário do Stavinsky. Um polonês escreveu o primeiro grande dicionário do italiano, para provar esse fenômeno linguístico aí. Incrível isso. É. Muito bom. E fala um pouquinho então para nós agora da Galina Contadina, que é uma história lá de Ah, 1800. É muito interessante sim. isso. Antes da Galina, eu não posso, por uma questão de justiça, esquecer dos grandes pais, né, da literatura do italiano. Então, eu já Com mostrei ali o certeza. Stravinsky. Antes do Stravinsky, eu devia ter mostrado aqui o Naneto Pipetta, do Eu tenho esse Achilles livro. Bernardi, Sim, 1924, tá? É o 1924. clássico. Nós temos aqui o clássico, né? Esse aqui é o nosso herói. O Naneto Pipetta é o herói do italiano, né? E aí nós temos aqui o grande pai do italiano, que é o Frei Rovilio Costa, né? São Sim. vários livros que ele escreveu, são livros grandes, né? História, frótole, poesias e orações. Ele era frei. Temos também o dicionário do italiano português, que é do Honório Tonial, e mais especificamente também um peso pesado, né, da literatura italiana é o nosso querido Lusato, com o É. dicionário português-italiano e o italiano-português. São livros pesados, gente, isso aqui é Bíblia, né? Fazemos até uma homenagem a ele, que faleceu recentemente, né? Recentemente, esse mês que passou aí. Uma O grande. do Lusato também é a primeira gramática vêneto brasileiro, né, do italiano. Esse nome foi muito discutido. Vamos chamar de italiano ou vêneto brasileiro? Porque a maior parte do italiano é vêneto. Aí quem Sim. decidiu foi uma vovozinha. O Lusato chegou nessa vovó num congresso e disse: Nona, se Ah, mi parlo veneto, vous me capio? E ela disse assim: No, no, parleme pure in italiano che loro mi capiscono. foi aí. Entende? Então, foi aí que decidiram entre Vêneto brasileiro e italiano o que nós vamos chamar. Aí a vovozinha disse: Não, não, mi não capisco Vêneto, mi capisco italiano. E é, e é o e é o que é dito aqui no interior. Tu vai falar em Vêneto e não diz: não sei o que é Vêneto, me parlo italiano. Então a E gente hoje adotou. ainda existem pessoas, né, que só falam Sim, italiano. As pessoas assim mais sim, ainda ainda, existem, que só né? falam italiano. Eu, quando vou falar com meus irmãos e a minha mãe, eu não me sinto à vontade de falar em português, eu falo italiano. E eles Que se orgulho. soltam porque eles não precisam se esforçar. Eles já Não. sabem, dominam aquela língua. No português, eles têm que pensar se estão conjugando o verbo errado, se estão usando a palavra certa, né? E, por fim, o que eu vou dizer? Esses que eu mostrei já faleceram todos, né?
eles deixaram esse legado e ninguém vai substituir eles, ninguém vai conseguir fazer tanto quanto esses fizeram. Então, por isso que agora eu vou tranquilamente mostrar a minha pequena parte, né? Então, a minha parte começa com a grigiada. A galinha contadina é uma história de uma galinha que sai da Itália, ela é extraditada, na verdade não é ela, são os pais, os bisavós dela, né? Sim. Que saem da Itália, e eu quero só dizer assim, a minha pequena parte, e agora sobramos nós, que a cada um faz uma pequena parte, mas somos muitos, e muitos vamos conseguir manter aquilo que eles fizeram. Tu quer que eu conto agora a história da grigiada levemente, ou tu quer deixar para depois? Sim, conta, porque é muito divertida, sim, sim. Aí tem uma música do Talian, que ela é bem antiga, acho que dos anos 1900, 1800 lá. Compare Giacometto, il gavè è un bel galetto, quando canta il verso il becco, il fa proprio innamorato, ma un bel giorno la parona, per far festa agli invitati, là che tira il collo al gallo e lo mette a cozinhar. E as galinhas enfurecidas, né? Porque a parona pegou o galo daquele puleiro, né, daquele pátio, e fez um brodo, né, fez uma sopa, uma festa para os convidados, as galinhas se enfureceram, derrubaram o galinheiro, e a história, a música diz que aconteceu isso aí. Ficaram furiosas. Aí, no livro, o que o autor faz? Ele vai lá para a região de Treviso, lá no Vêneto, e vai pesquisar o que aconteceu com essas galinhas. E ele descobre que elas foram consideradas, enquadradas como terroristas, né? E elas foram presas e extraditadas para o Brasil, junto com um navio de imigrantes italianos. Esse navio afunda, ele é socorrido por um navio indiano. Eu coloquei esse navio para poder fazer um romance entre uma moça indiana que foge do navio disfarçada de contadina italiana e se casa com o Chesco, que é um dos personagens principais. Ele, ali no porto aqui de Porto Alegre, ele acaba arrematando essas galinhas que foram leiloadas por moedinhas, porque não valiam nada mesmo, elas eram terroristas, né? Elas eram, o preço delas, a cotação delas foi lá embaixo, então permitiu que esse Chesco pegasse e comprasse de novo as galinhas que eram dele, né, lá da Itália, que ele era um dos filhos do compadre Giacometto, né, e aí eles vão para Serafina Corrêa, que é a capital brasileira do Talian. Por isso que eu usei a cidade de Serafina. E lá, essas galinhas se reproduzem e vão acontecendo várias gerações. E em determinado momento, o governo brasileiro determina que todas as galinhas caipiras teriam que ser sacrificadas, enterradas, porque elas eram acusadas de transmitir um vírus, uma doença, para as galinhas de granja. Isso aconteceu de verdade. Isso aconteceu na verdade? Na prática? Sim, hoje em dia, praticamente as pessoas já não ficam só cuidando de galinha de granja, elas não têm mais o hábito, a cultura de ter as galinhas no pátio, aquela galinha que cresce sim, livre, comendo, né? grama e tal. E então, engraçado que esse vírus, né, esse Chesco, ele é acusado de esconder as suas galinhas para não serem sacrificadas, porque ele gostava muito das galinhas, né? Ele tinha um relacionamento de animais de estimação. Sim. E aí aí entra a questão, o período período final do regime militar, o exército acaba indo para Serafina Corrêa para tentar encontrar essas tais as galinhas, o Chesco é preso, levado para Brasília, ele é julgado no Supremo, né? E tem também toda a questão religiosa que a Nossa Senhora revela para o Chesco 7 pragas, né? A questão das 7 pragas do Egito eu trago lá para Serafina, né? E o interessante é que a 7ª praga, né, ela é uma pandemia. Isso foi escrito lá em 2012 e o livro foi editado em 2018. Olha. E a última praga é uma pandemia que iria causar danos aos animais e também aos seres humanos no mundo inteiro. E existia só uma forma de acabar com essa ameaça última, porque as outras 6 ameaças, todas elas aconteceram, só faltava a pandemia.
E aí, a única forma de... No livro, então, eu coloco o que teria que se fazer para que essa praga não acontecesse. Então, agora, em 2020 já... Porque o livro, ele termina em 2022, né? Porque eu Ah, escrevi fazendo algumas profecias, né? Então, não vou contar o final, porque não vai ter não graça, né? tanto final não. Quem tiver interesse aí vai. E Quem é do Brasil e quiser receber, é só entrar pelo WhatsApp e me encontrar que a gente manda pelo correio. A primeira edição já esgotou e eu tenho ainda livros da segunda edição. Mas quem está na Itália, no Canadá, na Austrália, eles podem ir na Amazon. tem na Amazon Amazon.it, também? isso, vai Uhum. na Amazon, escreve lá, Grijalda Galina Contadina, ou Juvenal Dal Castel, que vai aparecer Já lá. aparece e Ele já pode encontra o livro aí. Isso, já compra o livro, pode ser em formato físico, eles mandam pelo correio, né? Ou Sim. pode ser no e-book. E-book, tu compra e tu fica com ele no celular e vai lendo a hora que quiser no celular. Eu não gosto Ótimo, de e-book, ótimo. Muito mas divertido isso. os Bom, jovens mais gostam. sim. Agora eu gostaria de comprovar que essa língua é realmente uma língua globalizada, né? Como você falou para mim, que é uma língua planetária. Adorei essa expressão Isso, aí. é verdade. Então nós vamos agora convidar. Hoje nós temos um outro convidado, tá? Ele que é italiano, vêneto, nascido aqui mesmo na Itália, e vai falar em italiano, que é a língua que se fala aqui, e se comunicar também em italiano com o Juvenal. Não vai ser português, não vai falar em português, não vai falar em italiano, vamos falar em italiano. Ele que já escreveu Certo? 3 livros de poesia, um poeta. Bem-vindo, Que bom. Stefano Tosin. Olá, bom Bom dia. dia a tutti, come Bom dia, sei? Stefano. É um Tutto prazer bem? falar contigo. Ah, camisa, è un piacere grande e a prima roba che voglio dirti, Juvenal, è che goda farti un grande ringraziamento a te e a tutte le persone che in questi anni hanno lavorato per mantenere la nostra lingua viva. E quindi merita un ringraziamento perché lì in Brasile la lingua italiana, che appunto deriva dal nostro Veneto, è stata riconosciuta, è una roba che mi emoziona, cioè per noi altri è una roba straordinaria perché qua facciamo una fatica a riconoscere la nostra lingua che saper che in Brasile è stata riconosciuta è veramente una soddisfazione grande. Quindi grazie ancora per tutto questo lavoro che avevi fatto e che te hai fatto e che te continui a fare per me e per tutti i veneti e tutte le persone che nel Brasile continuano a capire e ciacolare in italiano. Grazie. Ecco, non occorre ringraziare no, perché noi facciamo questo lavoro con piacere grande. Non sapremo cosa che forza che si di dire di noi che mi urta avanti. Ora non occorre far forza, noi lo facciamo perché le bellezza è una roba divertente e importante per noi. E mi vuoi qua, come si dice, sottorigar, non so, sottolineare, chi dice sottorigar, non so se legge questa parola. Che mi sono io parlare con te, Stefano, e non ci siamo mai visti, e siamo a 12.000 chilometri di distanza, di lontananza, e siamo a 150 anni distanti dei nostri avi, dei nostri nonni, e ancora è stato conservato, preservato il parlare dei nostri nonni. E questo parlare ne permette mi capirte senza mai aver parlato con te e senza saper parlare in italiano e senza ti saper parlare il portoghese. Noi altri due, noi altri tre riusciamo a capirsi. E allora per quello che mi dico, l'italiano e il veneto è una lingua che ha la potenza di trasportarsi fuori dalle frontiere dell'Italia, fuori dalle frontiere del Brasile
Ela é a única língua italiana que ela é parlada para quante comunità nel Brasil, in Argentina, in México, Canadá, Australia, perché mi non conosco neanche una parte del mondo che abbia comunità che parli in italiano. E l'italiano è una lingua importantissima, sì, ma non è una lingua culturale, è una lingua strumentale che si adopera per lavorare, per fare riunioni, meeting, l'italiano è una lingua culturale che si parla con amore, con sentimento. E allora le comunità, le che piace mantenere quelle che le venisse del Veneto, che si le andate in qualunque parte del mondo, le mantiene il suo parlare. E allora ancora mi permette che mi possa parlare con gente d'Australia, con gente di Romania, gente del Canada, del Cipilo, Messico, di Argentina, del Brasile e anche d'Italia, massimamente. Sì, questa è la verità. Riuscimo a parlare, se capimo, perché, come che ti ho detto, no? I nostri vecchi ne tramandà una lingua parlata, ne tramandà delle tradizioni, dei modi di fare anche, che isè di noi altri qua nel Veneto e anche in qualche regione vicina, perché chiaramente il Veneto che aveva diciamo, un'estensione che è diversa da quella della regione attuale e dopo ne ha tramandato tante cose che mi ho visto dopo nel sud del Brasile, che è tuo Pio, perché quando che sono sta là, ecco, non abbiamo avuto modo di vedersi, di incontrarsi noi altri, mi auguro che succeda prima o dopo, però stando là, come che mi è capitato anche sto ottobre, che ero a Garibaldi, anche se sto nome Garibaldi mi fa un poco male il corpo, perché stride una scianta con la nostra storia, va bene, comunque stando su robe che ne interessa per adesso, no? Quando sono stato i nomi delle città è stato imponente. I nomi delle città. Vai. Sì, ma anche qua, vabbè, ma andiamo a capitare di parlare di altre robe magari un'altra volta. Ma quando che sono stato lì a Garibaldi, no? Che sono stato a Fiera del Vin e quindi dentro una fiera goccata un sacco di cantine che pare ad essere qua nel Veneto, poi i cognomi, poi il modo di fare, poi il vin, e Pio. E fuori questa fiera era un casone che ha ricostruito, no? Portando giù da una colonia, un casone anche una cesetta tutta di legno, no? Antica. E ha costruito questo casone e sono andato dentro e ho cattato un po' di gente che era là che faceva i grostoli. E mi sono messo a parlare e tutti mi capivano e che ho cominciato a parlare come che fosse stato qua. È stata un'esperienza straordinaria, un'esperienza che dimostra l'amore di questa gente che è là nel Brasile, per le sue tradizioni, per la sua lingua, un amore che talvolta non cato qua in Veneto e questo mi dispiace perché non si può smentegarsi del nostro passato, della fatica che ha fatto i nostri vecchi qua e tutti quei che purtroppo per fame che si è arrivata dopo tante guerre, dopo unificazione d'Italia e tasse, va bene, se fermiamo qua, che ha toccato scampare pensando inizialmente di andare su un paese dove che era a Cucagna e invece si arriva là e i Gacatà so da lavorare tanto e poco di quello che aveva promesso. E ora se va il rispetto di questa gente che negassa qua a Bobana a noi altri e che ha faticato per venire giù nel Brasile e in tanti altri posti del mondo per lavorare e rifarsi un futuro mantenendo le proprie tradizioni. E mi dispiace quando leggo anche qua da qualche persona su Facebook
che dice ma non mi identifico, è un peccato. Ma dopo ognuno ha la sua strada, noi altri a nostra abbiamo capia, giusto Juvenal? Sì, c'è che mi volevo solo che zontarghe quel che ti ha detto lì, mi è successo che per imparare una lingua nuova si spende tanti soldi e tanto sforzo. Per imparare la lingua del cuore non si fa sforzo neanche uno se lo impara ciacolando con la mamma e col papà. E allora quando si impara una lingua si impara una cultura. Sì. E un popolo senza cultura non ha più identità. E puoi dominarlo, e puoi dire che adesso altri sì, questo, quelli, fe questo e fe quello. Allora, se non abbiamo cultura, siamo suscettibili a essere dominati, a lavorare sotto il comando dei padroni e non avere la nostra propria identità. Questo tuo amico che dice non mi identifico, lamentabile perché è l'idea di dirti che ha perso l'identità, Sì. ha perso la sua identità, mia vera. E allora noi abbiamo il dovere e la responsabilità di menare avanti quel che i nostri antenati hanno portato fino a qua. Ora il rischio di essere condannati per i nostri discendenti, per i nostri nipoti, per i nostri figli, di aver fatto la distruzione di un patrimonio. Loro arriveranno a sapere che era qua un patrimonio e mio papà mi ha lasciato pure rovinarsi, pure rovine. Allora, questa condannazione è un rischio grande che non possiamo correre questo rischio. Non so se in italiano si dice correre il rischio. No, te capisco bene. Andare a rischio. È come che fosse Dio parlare con mio fratello, che è tuo Ecco. Pio, a 12.000 Sì. chilometri di distanza. Isso que Che é o mais bellezza. E anche a incrível, me. né? Duas pessoas No, a 12.000 quilômetros de distância, né? Nós aqui na Itália, Stefano na Itália, Juvenal no Brasil, não falando português, não estão falando italiano, mas estão falando a única língua italiana. É incrível isso. Uma língua aí, vocês separados por 150 anos, né? Que foi aí levada pelos migrantes, uma separação de 150 anos e se comunicando tranquilamente agora, como se estivessem sentados numa mesa tomando um café tranquilamente, né? É incrível. Da anni. Exatamente. Amici da anni. Exato. Mas, Juvenal, você dizer... coloca uma musiquinha para nós aí, não? Sì, Italiano? sì. Vamos animar um pouco a live? Sì, então, cosa vuol dire? Noi altri quanto il Brasile siamo in tanti, devo lavorare per fare la salvaguardia, siamo dalla gallina contadina, la grigialda, tendela bene, rincurela bene. E allora siamo devo fare la salvaguardia del italiano con quante azioni. Attraverso dell'Arsodita che abbiamo l'incontro nazionale dei diffusori del italiano, che è bello che siamo in edizione 23. Tutti gli anni ci troviamo in una città di Santa Catarina o del Paraná o del Rio Grande do Sul e lì noi andiamo di accordo di cosa fare l'anno che viene, cosa facciamo, come facciamo e sempre siamo orientati in progetti editati pubblici in cerca di patrocinatori, di santoli che in aiuto con pochi deschei perché mantenere la cultura non è una roba che è facile, bisogna un po' di deschei. Sì. E la gente gli dà poco valore al patrimonio immateriale, gli piace costare soldi, una statua, che un monumento, che una casa, un casone, una cesona, ma il patrimonio vivo, come lo vede mia, gli dà mia valore. E allora bisogna svegliare la gente, perché si incorde che ha una ricchezza che non sa di fare. Allora andiamo anche dopo tutto di scrivere qualche romanzo dalla gallina, mi faccio anche poesie e qualche poesia che la canto un po' più bella, allora la metto in schiena, come si dice, a cavalotto di una canzone, di una musica, che a cavalotto allora la va più distante. Quando sono che chiamiamo garupa, in garupa del cavallo, a cavalotto. Allora questa poesia era stata una poesia la come testa come una canzone.
lenha della casa italiana, arrostolar la polenta e scaldarsi sulle mani. Cara, vien darente a mí, quadedrio del fogón, sente teso in carrega, conte nessun qualche storia che mi piace ciacolar. Porta qual bicer de vin, so inviciado e piccinin, tiren fora i mandolini, perché se che passai. Vienimo su de patate del fornetto e se cosina. Lascia il gatto dormirento che stasera viene la brina. Che se un fuoco, una legna della casa di un italiano, far brustolare la polenta e scaldarsi sulle mani. Seremo sulle finestre che non venga rento freddo, dammi il sal n'altra sciantina che vuol forza par gresfare questi gnocchi de farina. Su una legna di eucalipto che scalda la casa intera e il compare sarà vera che ho il poppio scampargli via. Se già paragramo sui tu toccherà tornare in grio. Una donna accompagna questa, vuol cercare che il cata mia. Che se un fuoco, una legna della casa italiana, per brustolare la polenta e scaldarsi sulle mani. Ghemo intorno i tosatei, io che fa il tema de casa, prima che brusi il soaio, quando casca zona bronza, caton su con strassomoio. Attenti con la telera, che se acqua de boio, non so se fa una portaia o se ne rosti su modo. Queste note così fredde, niente meglio che un buon fuoco. Perché al giorno fuori al vento se scalde Montella oro. Che se un fuoco, una legna della casa di un italiano, per brustolare la polenta e scaldarsi sulle mani. Ai, che bello! Qua siamo all'inverno, è freddo qua inverno, perché il fogone a legna qua lo go a casa mia, qua non poteva mancare, tanto sono di stare a Porto Alegre, la capitale, qua del Rio Grande do Sul, ma sempre tutti i giorni lo impiscio e femo caldo, tutta a casa, non occorre neanche a ligare l'aria elettrica condizionata. Non sia. Sì, perché... spaventa più il coronavirus. Sì. Abbiamo anche proprio questa differenza di stagione, perché qua siamo, diciamo, una primavera inoltrata e invece voi altri si devono andare verso l'inverno, no? Sim. Verso l'inverno. Aqui tá, já tá bem quente aqui, nas faixas dos 27 graus, tá? Sì. E no Brasil tá bem frio, né? Sì. E quindi abbiamo anche questa differenza di stagione che sentire che adesso voi altri si là con la stua impisata, col fogone, no? È straordinario. Sì, ma è una cultura che si è portata anche che è del fogone. Il fuoco è calore, il fuoco è, diciamo, quello che porta le persone a star vicine, no? Sì, non ci siamo sempre intorno al fuoco. Intorno al fuoco. E abbiamo anche una gatta qua, quando non ti impisciamo il fuoco, lo sia prima andare da rente. Chiaro. Stefano também tem uma surpresa para nós, né? Sì, allora, visto che si parla di immigrazione, si parla di persone,
le persone che gassa le loro case, le loro terre, le famiglie, e gassa tutto qua, con sogno appunto di cattare dell'acqua qualcosa di migliore, no? Che dopo qualcuno ha avuto più fortuna, altri un po' che manco, ma insomma la disperazione era quella di partire e abbandonare tutto qua, ma quel tutto che ormai era diventato anche poco per un motivo o per che altro, perché appunto si è fatto sta scelta sofferta, perché qua non la faceva più vivere, non era da mangiare, non era skate, ecco. E ora qua Liga sa le loro case, e ora mi cantare una poesia di una poetessa bassanese, noasemia, di Nini Bosio Bordignon, e vorrei leggerla, così in onore di tutte queste persone che gassa qua la sua casetta. Si intitola A casa sua coina. Coi balconi rotti de piccolon, quei porte verte che siga l'amarezza e a passion de una vita de fadiga, col querto crepà, rabaltà, dove strisce de luna si intriga, fra le larghe sfese del tolà, e spolvera e i ricordi passai, fra le scarpie del tempo, ma mai desmentegai. Eppure, se che penso, me par ieri, che arrivavo sua corte d'esta casa, i putei che me c'ha madrio i veri, sul muro do colombi che se basa, e sgrogno del masceto ne stai otto, e gaine, i pai col suo sigare, nell'aria e il profumo del pancotto, e il can de casa che me vuoi lecare, ma in realtà non assa più sognare, e me speranze strache se strassina, chissà se qualche d'un vorrà tornare lassù ne avece a casa de coina. Bravo. Bellissima, bellissima. È un ritratto parlato da casa dei nostri antenati. Sì. E par di vederla lassù in Teacoina. Teacoina. Che bello. Lì, che adesso è abbandonata, ma nessun mai ha perso la volontà di tornare e di rivederla come che era una volta, no? Sì, e adesso mi piacerebbe che dopo che Patricia mi mandasse questa poesia che se vorrei scompartirla con la gente qua del Brasile, una poesia bellissima. Sim, com certeza. Eu depois, eu coloco até disponível aqui na nossa página também. Come è ancora. Quei che di ascoltare, quei che noi vedremo che il cammino. Sim, sim. Eu estou falando em português com vocês, para as pessoas também poderem entender o que a gente está conversando um pouco, né? Mas assim, é que também o meu italiano não é tão bom assim. Eu decidi, o que aconteceu? Eu decidi estudar bem o italiano, falar bem o italiano, né? E o italiano eu entendo 100%, porque também é uma língua que eu já ouvi quando era criança, tudo, né? Só que eu ainda faço um pouco de confusão, então eu decidi agora também começar a estudar um pouco de italiano para poder falar, mas faço questão que o meu filho fale, né? Meu marido sempre fala com o Marcello, minha sogra, então ele fala também italiano com 4 anos e meio. La nostra speranza di mantenere il Veneto italiano è c'è. È vero, tita che è il professore qua, Patricia, della banda, che mi dico sempre, l'italiano è tanto vivo fra quei che si devono morire, ma l'italiano si deve morire fra quei che si appena nascono. E allora questi qua
falou agora. Falar em português? Sim, pode dizer isso em português, que entende toda a gente. Todas as pessoas entendem. Então, o Talian, ele está muito vivo no meio das pessoas que estão morrendo. Sim. E o Talian está morrendo no meio das pessoas que acabaram de nascer. Sim, porque acabam não levando a cultura e a língua para as novas gerações. É um pecado isso. Então, nós somos os protagonistas da salvaguarda do Talian, porque nós somos os detentores do patrimônio. Uhum. E quem quer saber mais sobre o Talian, estudar, ou até mesmo acessar alguma página no Facebook, links, o que você pode nos orientar aí para as pessoas que têm interesse em se aprofundir mais? Tá. Nós, da Associação dos Difusores do Talian, da Assodita, nós ganhamos um prêmio no ano passado do Ministério da Cidadania de Culturas Populares. E nós, como contrapartida, nós estamos publicando no site uma história a cada 15 dias, bilíngue, italiano e português. Assodita em Contos de Fadas. Vocês vão digitar ali www.assodita, com 2 S, assodita.org.br, assodita.org.br. Aí vai lá em projetos e tem link federal, lei federal. E ali vai abrir todas as histórias. Já temos 10 histórias publicadas, então é uma forma de encontrar algum... isso. Temos os dicionários do Lusato, estão todos disponíveis na Amazon também, para quem quiser receber tanto a forma impressa como a forma e-book. Uhum. E nós temos aqui no Brasil uma escola virtual, que é uma escola de italiano, que é um grupo de WhatsApp, né? Quem quiser, é só fazer o contato com a gente, que a gente acrescenta nesse grupo, e as pessoas, o que quer dizer tal palavra, como se escreve tal verbo, como se conjuga, o que quer dizer isso, o que quer dizer aquilo. Então, e você tem o número desse grupo para estar falando para nós? É possível? Senão depois eu também coloco na página. Não, eu vou te acrescentar no grupo, tá, Patrícia? E aí as pessoas que tiverem interesse, que têm contato contigo, aí podem pedir para ser adicionadas, né? Não, perfeito. Se quiserem adicionar o meu WhatsApp, que depois através dele pode ser, eu posso acrescentar no grupo, ele é 51 Brasil, né? 991880546. Então, 51 991880546. É o meu WhatsApp particular, que através dele eu vou adicionar as pessoas na escola de italiano. Ótimo, ótimo. Quem está nos assistindo também é o Moisés Stival, ele também que agora montou uma página, tchau, Moisés, no Facebook. Se você puder, Stival, por favor, coloca o nome da página aqui nos comentários, que as pessoas também podem seguir, né, e tá aí acompanhando um pouco da nossa língua, da cultura, curiosidades e tudo mais. Só para dizer, o Moisés, de Colombo, Paraná, um grande batalhador, defensor do nosso patrimônio, e dizer que Colombo vai ser a sede do 24º Encontro dos Difusores do Talian. Se a pandemia não permitir que seja em novembro, ele será no ano de 2021. Sim, ótimo. Muito bom isso. Quero agradecer você, Juvenal, por essa oportunidade, por ter aceito o nosso convite, tá? De estar aqui na nossa live, divulgando o Talian, a cultura, né? Propagando isso, não deixando morrer, né? Que é muito importante. E obrigada, de coração mesmo. Io ringrazio me per questa opportunità, è un onore grande per questo spazio, perché l'italiano ha proprio bisogno di che si faccia queste azioni, questi movimenti, queste live, che gente che faccia azioni di salvaguardia del patrimonio. Ótimo, ótimo. Olha, o Moisés colocou aqui a página no Facebook, que é Talian Língua Cultura. Então, no Facebook vocês podem procurar, depois nos comentários também tem ali, tá?
Mas depois a gente também faz uma divulgação dessa página aí, que também está sendo um sucesso da língua italiana, do italiano. Tá bom? Para você também, Stefano, agradeço pela participação, por essa chiacchierata aí em italiano. Não é uma chiacchierata, como que se diz em italiano, uma chiacchierata? Sommi, Ciaculada. che sì, una ciacqueada, una ciacqueada. Beh, amico, cioè, amico da ringraziare anche per, non solo per, diciamo, per questo momento chiaramente bellissimo di scambio con Juvenal. Ho da ringraziare perché l'esperienza che ho fatto conoscendo Patrizia e poi sì, e dopo tantissimi brasiliani è quella che mi ha portato a scoprire, a riscoprire cose che anche a me non conoscevo, perché non avevo mai avuto occasione per conoscerle. Per cui ho riscoperto tante cose importantissime del passato del nostro popolo e di questa grande e importante diciamo, predisposizione vostra di salvare la cultura e la lingua veneta col italiano. Ecco, per cui mi ringrazio per tutto questo che mi è successo in questi anni e che mi ha portato a approfondire tutto ciò che adesso conosco. Grazie, un saluto grande a Juvenal, speriamo di vedersi, chissà, mi ogni tanto un salto faso lì, ma non è facile perché... Sì, è vero. Anche a me sono tanto premuroso di andare a conoscere l'Italia. Sì, Sogno mio. Noi altri stiamo qua e se te vieni qua non te perdi perché te puoi ciaccolare con tutti senza problemi. Sì, non occorre neanche sapere parlare l'inglese. No. La lingua mondiale italiana. Italiano. Siamo in casa, come se fossi in casa. É verdade. Gente, muito obrigada e um ótimo final de semana aí para vocês. Ciao. Grazie tantissimo. Ciao. Muito obrigada pela participação de todos. Hoje foi um dia, assim, uma live, para mim, pelo menos, muito divertida, né? A gente falando aí sobre cultura, sobre o que os imigrantes levaram para o Brasil, né? E que 150 anos depois ainda é uma língua viva, que se fala, né? Que se estuda, e que no Brasil foi reconhecida como língua oficial, né? Isso para a gente realmente é gratificante, uma língua que você pode falar aí com uma distância de 12 mil quilômetros, né? E todo mundo se comunicando. Essa é a 4ª live de uma série que nós estamos fazendo, tá? A próxima, que eu já vi que algumas pessoas perguntaram se vai falar sobre cidadania italiana. Vamos sim, vamos fazer uma live aí exclusiva sobre cidadania italiana, vamos tirar as dúvidas de todos, tá? Vai ser em breve, aguardem, acompanhem a nossa página no Facebook do Ser Italiano e também no Instagram, que é ser underline, tracinho, italiano, no Instagram também. Muito obrigada pela participação de todos, um beijo e um bom final de semana. Tchau, tchau!